Olá, residentes! Hoje veremos a unidade 3, que diz respeito à legislação de segurança de barragens. A legislação de segurança de barragens no Brasil ela é recente, né? Então, as primeiras tentativas de normatizações, diretrizes, recomendações foram todas do CBDB, o Comitê Brasileiro de Barragens, né? Então, temos aí documentos de 83, de 86, 96, né, que tinham recomendações gerais aí de procedimentos de segurança. A primeira lei brasileira aí de segurança de barragens, ela é de 20 de setembro de 2010, a Lei 12.334. Tá? E essa foi então a primeira lei, né, a primeira norma geral aí para a segurança de barragens no Brasil. Né? Então, podemos ver que não faz tanto tempo. Após o surgimento aí dessa lei, surgiram diversas outras resoluções, né, portarias, que foram adequando a cada tipo de barragem, a cada situação que foi ocorrendo aí ao longo do tempo. Então, nessa unidade, eu vou mostrar os principais pontos, né, algumas dessas leis são bem extensas, de cada uma delas, mas todas elas são de consulta muito simples, né, na internet, então é possível vocês buscarem, né, e se aprofundarem aí nesse tema. Então, antes da promulgação dessa lei de 2010, não havia indicação direta de responsabilidade de quem era o responsável, né, pela segurança, pela fiscalização das barragens, né? Os órgãos ambientais eles trabalhavam isoladamente, né? E havia uma desarticulação então do poder público para lidar com essa problemática da segurança de barragens. Então, esse elevado nível aí de problemas dessa natureza organizacional gerou aí esse abandono de milhares de barragens brasileiras e motivou a promulgação dessa lei em 2010, né, para tentar organizar, então, o que essas barragens, né, isoladamente, cada uma adotava um procedimento e alguns acidentes, incidentes aí poderiam ser evitados, né? Então, foi publicada aí, como eu já comentei, em 2010, essa lei, com o objetivo de garantir, né, a observância de padrões de segurança, né, não cada lugar, cada órgão tratar as barragens de uma maneira diferente. Então, essa lei visa regulamentar, promover o monitoramento e acompanhar as ações de segurança empregadas pelos responsáveis de barragens, né? Então, ela estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens, conhecida aí como PNSB, e criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, o SNISB. Então, esse Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, tem aqui o site, para quem tiver curiosidade de consultar. Então, é um local aí na internet que qualquer pessoa consegue acessar todos os dados aí de diferentes barragens. Então, aqui o número de barragens cadastradas e diversas outras características, categoria de risco, dano potencial associado, que já veremos o que é. E aqui do lado a gente filtra aí por locais, por tipos de barragem, pelas barragens que se deseja consultar, né? Então, um sistema que reúne aí as informações de todas as barragens. Então, esse sistema nacional aí de informações, ele é alimentado pelos órgãos fiscalizadores, né? A ANEEL, o Departamento Nacional aí de Produção Mineral, IBAMA, a ANA, outros órgãos aí estaduais de recursos hídricos, né? Todos eles mandam seus dados à ANA, que alimenta aí esse sistema, né? E esses órgãos fiscalizadores, que veremos um pouquinho mais para frente, eles que criaram essas resoluções que estavam ali no início e outras portarias, com o fim de regulamentar alguns artigos que ainda estavam meio abertos nessa lei federal, né? Mas então, para quais barragens essa lei se aplica, né? Será que são para todas as barragens? Então, lá no início da lei, existe essa menção que diz que ela se destina a barragens de acumulação de água para quaisquer uso ou disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos industriais, né? Então, todos os tipos aí de materiais. Mas, com a altura do maciço, aí contada do ponto mais baixo da fundação até a crista, maior ou igual a 15 metros, né? Então, barragens menores não tem essa exigência de obedecer os critérios aqui dessa lei. Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos. Reservatório que contenha resíduos perigosos, né?
ou categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou perda de vidas humanas. Esse dano potencial associado já veremos também como calcular ele. Então, nessa figura, ilustra aí mais ou menos quais barragens a gente precisa tratar aí pela lei. Então, altura aí maior que 15, volume maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos, dano potencial associado médio ou alto, ou resíduos aí perigosos, né? Qualquer uma dessas condições, né? Uma ou mais, já entra aí nessa lei de 2010. Então, quais são os objetivos dessa política nacional que foi criada nessa lei, né? Então, garantir a observância desses padrões de segurança, regulamentar essas ações de segurança em todas as fases da obra, desde planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento, vertimento, operação, promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança, criar condições para que se amplie o universo de controle de barragens pelo poder público, né, com base na fiscalização, orientação e correção das ações de segurança, coligir essas informações lá no sistema que a gente viu, né, que subsidiem o gerenciamento da segurança pelos governos, então, dando os dados ali de todas as barragens para conseguir gerenciar. Estabelecer também conformidades de natureza técnica que permitam avaliação da adequação dos parâmetros estabelecidos pelo poder público e fomentar a cultura de segurança de barragens e a gestão de riscos, né? Como fundamentos da política, temos a segurança, né? A segurança de uma barragem tem que ser considerada em todas as fases. A população, né? Extremamente importante, deve ser informada e estimulada a participar, né? A entender as ações preventivas, emergenciais. E eu acredito que o que mais, todos são importantes, mas algo que foi imprescindível aqui foi a colocação do empreendedor como responsável legal pela segurança da barragem. Então, antes, quem era o responsável não era algo tão claro e isso gerava aí diversas situações duvidosas, né? Então, o empreendedor é o responsável legal, né, pela segurança da barragem. Visa também a promoção de mecanismos de participação e controle social e coloca que a segurança da barragem influi na sua sustentabilidade e no alcance de seus efeitos sociais e ambientais. Então, o que um plano de segurança de barragens deve compreender, no mínimo, né, por essa lei? A identificação do empreendedor, que é o responsável pela segurança, os dados técnicos referentes ao empreendimento, a estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de segurança de barragens que vai trabalhar nessa obra, os manuais de procedimentos rotineiros de inspeções, né? Então, todas as inspeções que são feitas têm que estar descritas, como que são feitas, resultados esperados, como agir em cada situação. Regra operacional de dispositivos de descarga, descarregador de fundo, vertedouro, tudo, como cada dispositivo funciona. Indicação de áreas no entorno das instalações que têm que ser resguardados de qualquer uso. O plano de ação de emergência, que é o PAI, quando exigido, né? Então, nos casos aí de riscos maiores, se tem um plano de ação de emergência, que vai dizer o que fazer em cada situação. Também veremos um pouquinho mais dele aí para frente. Relatórios das inspeções de segurança e revisões periódicas de segurança. Então, tudo isso está dentro do plano de segurança da barragem, né? E a fiscalização da segurança caberá, então, aos órgãos ambientais, né? E, normalmente, a quem outorgou, então, o direito de uso dessa água, por exemplo, né? Então, aqui, no primeiro, a entidade que outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, né? Segundo, que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, no caso de usinas hidrelétricas, ou entidade outorgante de direitos minerários, quando for o caso, ou licença ambiental de instalação e operação para fins de disposição e resíduos. Então, sempre quem outorga, quem dá o direito, né, as licenças de instalação, são os responsáveis por fiscalizar as barragens, né? E temos aqui, então, a ANEEL, a ANA, o IBAMA, Departamento Nacional de Produção Mineral, que são órgãos fiscalizadores dentro aí de cada situação, de cada tipo de barragem, né? Então, quais são as responsabilidades da ANA? A ANA fiscaliza as barragens de usos múltiplos, né? Que ela tem outorgado o direito de uso e o objeto de acumulação é sempre a água, né?
A ANA tem a responsabilidade também de organizar, implantar e gerenciar o Sistema Nacional de Informação de Segurança de Barragens, né? Então, ali naquela figura, mostrei que todos os órgãos passavam seus dados para a ANA, né? Que alimenta esse sistema. Então, ela faz essa articulação entre os demais órgãos fiscalizadores. E outra competência importante aqui da ANA é a coordenação da elaboração do relatório de segurança de barragens e encaminhamento anualmente ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o CNRH. Então é a ANA que organiza também todos esses dados, pegando dados de outros órgãos e submete anualmente ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? A ANEEL, ela vai então fiscalizar as barragens com fins de geração hidrelétrica, né, que ela otorgou o direito do uso. Ela também é responsável por implementar políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da energia elétrica e também na promoção dos leilões, dos procedimentos licitatórios para a contratação de concessionárias e permissionárias de serviço público para produção, transmissão e distribuição da energia elétrica, também é função da ANEEL. Já o IBAMA e o Departamento, a Agência Nacional de Mineração, eles são responsáveis, então, no caso do IBAMA, por barragens de resíduos industriais, que eles tenham fornecido a licença, e também existem outros órgãos estaduais que podem ter essa atribuição. A Agência Nacional de Mineração, com o Departamento Nacional de Produção Mineral, também fiscalizam as barragens que sejam de mineração. Então, cada situação aí, cada barragem responde a um órgão diferente, né? Então, essas são alguns pontos que apareceram na lei, e depois que essa lei saiu, esses outros órgãos foram pegando pontos que precisavam ser mais discriminados, precisavam de um detalhamento maior, e criaram-se algumas resoluções, como essa resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, número 143, que saiu aí 2 anos após a lei de 2010, em julho de 2012. Né? Então, o objetivo dessa resolução, o objetivo principal, foi detalhar como seria feita a classificação dessas barragens em função da categoria de risco e do dano potencial associado, e também do volume do reservatório dessas barragens, né? Então, foram definidos com detalhe esses critérios nessa resolução. Então, temos 2 grandes grupos aí de dados, categoria de risco e dano potencial associado. Na categoria de risco entram dados da barragem, do empreendimento, né? Então, primeiro teríamos aí classificações quanto às características técnicas, altura do barramento, comprimento de crista, tipo de barragem, né? Material, tipo da fundação, idade da barragem, tempo de recorrência da vazão de projeto. Outro tópico seria estado de conservação, confiabilidade das estruturas extravasoras, das estruturas de captação, percolação por essa barragem, deformações, recalques, deterioração dos taludes. Outro tópico seria o plano de segurança, né? Se esse projeto tem documentação, se o empreendimento tem documentação de projeto, se tem equipe técnica de segurança, procedimentos de inspeção de segurança, regra operacional dos dispositivos de descarga e relatórios de inspeção de segurança. Então, cada uma dessas características é pontuada, né? Então, quanto maior a altura de um barramento, maior vai ser o risco associado a ele, né? Então, através de números, de pontos para cada uma dessas características, a gente chega num valor final de uma categoria de risco. Então, essas tabelas estão lá na resolução, algumas a gente não vai conseguir ver aqui com uma resolução boa. Vocês conseguem pesquisar, vocês terão uma atividade dessa unidade, onde vocês terão 2 tipos de barragem com diversas dessas características, onde vocês terão que chegar no final em qual a classe dessa barragem. Então, vocês irão em cada item, pegarão quantos pontos isso significa, vão somando até chegar na classificação final. Então, esse primeiro quadro é o quadro das características técnicas, que eu mostrei ali para vocês. Então, mostrando aqui, exemplificando a questão da altura, se eu tenho uma barragem com menos de 15 metros de altura, ponto 0, né? Não somo nada.
de 15 a 30 metros um ponto, acima de 60 metros 7 pontos. Né? Comprimento também, à medida que o comprimento vai crescendo, a pontuação vai crescendo. Vazão de projeto, então quanto maior a vazão de projeto considerado, maior o tempo de recorrência, no caso, menos pontos eu vou somar aí para chegar na pontuação aqui. Então aqui no final eu teria quantos pontos eu tive de cada um desses itens, quanto às características técnicas. Né? Isso é um exemplo para barragens aqui de resíduos e rejeitos nessa resolução. Nessa resolução também temos outros quadros que são para barragens de acumulação de água, por exemplo. Né? Então são diversos anexos aí nessa resolução. Aqui a ideia é mais vocês entenderem como que isso funciona. Aqui já está bem pequenininho, seria a categoria de risco quanto ao estado de conservação. Então aqueles dados que eu li no início, confiabilidade das estruturas, percolação, deformação e recalque e deterioração dos taludes. Então cada situação tem uma pontuação, aumentando aí conforme piora, né, digamos, o estado de conservação dessa barragem, e lá no final teremos também uma pontuação associada ao estado de conservação. Essa terceira, então, é quanto ao plano de segurança da barragem, documentação de projeto, estrutura organizacional, manuais, e da mesma forma a gente vai chegar lá no final e vai ter uma pontuação quanto ao plano de segurança. Na resolução, ainda na resolução 143, né, ele coloca o que é esse dano potencial associado, que é um dano que pode ocorrer devido a um eventual rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem, independente da sua probabilidade de ocorrência. Então, qualquer evento desses que possa, qualquer dano que possa ocorrer, independente da probabilidade ser alta ou baixa, vai entrar no dano potencial associado. Então, temos a categoria de risco, que vimos ali nas tabelinhas, e agora a gente vai ver o que é o dano potencial associado. Então, esse DPA, né, que é o dano potencial associado, não se tem tanta gerência por parte do empreendedor quanto o risco que vimos anteriormente tem. Porque o DPA é inerente, né, o que está abaixo da barragem. E o risco é como a barragem está sendo cuidada, gerida, né? A gente viu ali deterioração, como que é o plano de segurança de barragens. Então, isso depende bastante do empreendedor. Agora, o DPA já é mais questões estruturais e do vale que a gente tem aí na barragem. Então, aqui estão as características que influenciam no dano potencial associado. Então, existência de população ajusante, né, no vale para frente dessa barragem, com potencial de perdas de vidas humanas, existência de unidades habitacionais ou equipamentos urbanos ou comunitários, existência de infraestrutura ou serviço, né, tudo isso ajusante, existência de equipamentos de serviços públicos essenciais, existências de áreas protegidas definidas em legislação, natureza dos rejeitos ou resíduos armazenados e volume desse reservatório. Tudo isso, então, afeta o cálculo da pontuação do dano potencial associado. Então, a gente tem uma tabela aqui também, que está pequenininha, vocês conseguem ver lá na lei, na apostila. Da mesma forma que a gente fez ali nas categorias de risco, a gente vai chegar num valor aqui no final, no dano potencial associado, que é a função do volume do reservatório, da existência de população ajusante, do impacto ambiental, né, de um eventual rompimento, impacto socioeconômico, e a gente vai pontuando em função das características observadas nessa barragem e chega aqui num valor final. Então, essa questão do volume, que entra ali na classificação do dano potencial associado, é importante a gente perceber que o volume ele afeta de forma diferente quando eu tenho barragens para rejeitos ou barragens de acumulação de água. Então, as barragens de acumulação de água, elas normalmente têm reservatórios ainda maiores, né? Na maioria dos casos. Então, chegando aqui num porte muito grande, né? Maior que 50 milhões de metros cúbicos, já seria um porte muito grande para barragens de rejeito, e numa de acumulação de água isso seria maior que 200 milhões de metros cúbicos, né? Então, as tabelas são diferentes para acumulação e para rejeitos aí, para barragens de rejeito. Aqui seria então a tabela final, para a gente chegar na classe da barragem. Então, a primeira tabelinha de características técnicas, a gente tinha um valor que a gente vai colocar aqui, estado de conservação mais um valor, plano de segurança mais um valor, somamos aqui a categoria de risco, né? Temos uma pontuação total dessa categoria de risco, e aqui embaixo nessa legenda veremos se temos um risco baixo, médio ou alto,
em função da pontuação que deu ali. Então, se eu tivesse uma pontuação maior que 60, por exemplo, eu teria aqui já uma faixa de classificação, uma barragem com uma categoria de risco alto, né? E esse aqui é a continuação da tabela, só para a gente conseguir enxergar. Então, embaixo está o dano potencial associado, que chegamos lá também num valor, e também temos uma legenda aqui. Então, o dano potencial associado para ser alto, eu teria uma pontuação maior que 13 naquela tabela, né? Com isso, se eu tivesse uma categoria de risco alto e um dano potencial alto, eu estaria aqui, né, esse aqui seria o quadro final, categoria de risco alto e dano potencial associado alto. Então, essa é a ideia da classificação e diversos procedimentos e obrigatoriedades são dadas em função desses riscos serem baixos, médios ou altos. Então, é uma classificação extremamente importante que se iniciou, né, esses quadros nessa resolução, mas vamos ver aí para frente que alguns outros órgãos, eles melhoraram isso para as características aí das barragens que eles fiscalizam. Junto com essa resolução de 143 saiu a resolução de 144. Ela regulamentou, descreveu aí a diferença entre acidente e incidente, que foi uma definição importante aí no início dessa resolução. Então, ela definiu como acidente quando temos o comprometimento da integridade estrutural com liberação incontrolável do conteúdo de um reservatório, ocasionando pelo colapso parcial ou total de uma barragem ou estrutura anexa, né, um rompimento. E incidente seria qualquer ocorrência que afete o comportamento de uma barragem ou estrutura anexa, que, se não for controlado, pode gerar um acidente. E as grandes contribuições aí, as mais importantes dessa resolução, foi que ela estabeleceu diretrizes para a implementação, então, dessa Política Nacional de Segurança de Barragem, com aplicação de instrumentos, né, e atuação no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragem. Então, ela colocou critérios para a elaboração do relatório de segurança de barragens e também das informações que deveriam ser aí enviadas para o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, né? Então, como eu comentei anteriormente, o relatório de segurança de barragens é feito anualmente aí pela ANA, né, que é responsável pela coordenação e elaboração desse relatório, com dados que vêm aí de todos os órgãos, né, dos agentes fiscalizadores. Eles enviam à ANA essas informações para a ANA organizar esse relatório de segurança, né? Então, é um importante instrumento e o objetivo principal desse relatório é que essas informações fiquem disponíveis para toda a sociedade civil. Então, todo mundo tem acesso às informações sobre segurança de barragem, né? Esses relatórios também a gente consegue achar facilmente na internet. Então, a ANA reúne essas informações, encaminha ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, se for necessário, faz recomendações para melhoria das seguranças das obras e encaminha o relatório ao Congresso Nacional até o dia 20 de setembro de cada ano. Então, esse é o fluxo aí das informações de segurança de barragem, né? Então, aqui algumas imagens que mostram aí alguns relatórios de segurança de barragem, né, que a ANA aí organiza. O Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens, como eu mostrei no início, tem esse objetivo de coletar, armazenar, tratar, gerir e disponibilizar também para a sociedade as informações relacionadas à segurança de barragem em todo o território nacional e responsável direto, então, por essas informações é a ANA, como gestora e fiscalizadora, os órgãos fiscalizadores, né, e também os empreendedores. Aqui as referências bibliográficas aí dessa unidade e continuaremos esse assunto da legislação na videoaula 2 da unidade 3. Obrigada e até mais.